Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, eu gostaria que vocês seguissem o canal. É bem rápido e não custa nada. E evita que vocês acabem perdendo os novos vídeos postados. Hoje eu vou tratar sobre mais um problema. E antes de tudo, eu gostaria de começar com duas perguntas, que são, infelizmente, bem comuns hoje em dia. Quantos livros você leu esse ano? Quantas páginas em média você consegue ler? Nesse vídeo, vamos falar sobre como o imediatismo está arruinando a leitura de muitas pessoas. O mundo contemporâneo, o mundo moderno, está repleto de obsessão por métricas. É muito fácil de observar isso. Basta que olhemos para as redes sociais. Todos estão obcecados por curtidas, comentários, likes, seguidores, o que seja. E isso tem a ver com como estamos viciados em dopamina. E esse vício acaba sendo transportado para diversas outras áreas da nossa vida, pessoal, profissional. E infelizmente a leitura não ficou de fora. Mas por que ela não ficou de fora? O ser humano ele é muito competitivo. E para o ser humano é muito complicado ver outro se gabando de métricas incríveis e ficar de fora, e ficar para trás. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha muito, que tem uma estante com livros, a maioria empoeirados. Chega em casa e abre as redes sociais e vê lá seu booktuber favorito ou o intelectual que ele segue no Instagram, se gabando das 150 páginas lidas por hora ou dos 200 livros lidos no ano. Ele vai com certeza se sentir mal e possivelmente vai acabar começando a praticar leitura dinâmica ou coisas correlatas que o ajudem a não se sentir inferior. E é claro, isso é um problema bem amplo, não se trata simplesmente de leitura, é um problema bem amplo que atingiu a leitura. Um problema das redes sociais, da comparação e daquilo que nós aprendemos muito cedo, de que a grama do vizinho sempre parece estar mais verde. Então, tudo isso gera uma pressão na maioria das pessoas, porque aqueles que pregam métricas absurdas são uma minoria barulhenta, com certeza. E tudo isso acaba transformando, para a realidade de muitas pessoas, a leitura, que deveria ser um ato introspectivo, em uma coisa mecânica e desprovida de significado. Mas como deveria ser a leitura? A leitura pode-se dizer que é a arte da paciência, pois a leitura é um processo de internalização e é um processo lento. E aqui, fazendo um adendo, estamos falando sobre leitura literária, leitura de romances, ficção no geral. Não estou falando sobre textos científicos ou artigos correlatos que, em sua maioria, servem mais para consulta. A leitura literária, ela necessita que observemos todas as nuances. Ela necessita que nos coloquemos no lugar dos personagens, que de fato embarquemos no mundo criado pelo autor, que façamos perguntas ao autor, ao texto, que internalizemos a fim de comparar a nós mesmos, nos olhar no espelho e fazer da melhor maneira possível a ligação daquela verdade que está sendo colocada na narrativa à nossa própria realidade, à nossa própria vida. E esse é um processo demorado, é um processo difícil e que é inimigo, é completamente e absolutamente inimigo da pressa. Para fazer uma analogia bem simples, na verdade, ler com pressa, pensando em métricas ou com um cronômetro para ver quantas páginas foram lidas em um determinado período de tempo ou quantos livros foram lidos, é como entrar no museu correndo, observar todas as obras correndo, literalmente correndo, não andando ou parado, e sair correndo, atrás de ir a outro museu e fazer o mesmo. É mais fácil de imaginar que, fazendo isso em um museu, nós não vamos absorver nada, nós não vamos entender nada. Sequer vamos lembrar de todas as obras observadas. Mas por que alguns insistem em fazer isso em se tratando de livros? Bem, ainda pior do que não entender nada é entender errado.
e sair por aí espalhando algo que sequer existe ou que é uma meia-verdade. E essa cultura de obsessão por métricas, por quantidades, é a grande responsável pela falta de qualidade naquilo que interpretamos, naquilo que alguns, até professores, passam para seus alunos. E as consequências são muitas, como a redução da retenção daquilo que foi lido. A maioria das pessoas leem e já no outro dia ou na outra semana não se lembram de nada do que foi lido. Não lembram o nome de um personagem, não lembram as situações que ele passou, não lembra aquilo que o autor queria comunicar com o seu livro, com o seu texto. E falando de maneira mais profunda, quando estamos tratando de obras densas, clássicos, imortais, que dependem muito da simbologia, da filosofia interna da obra, ler com pressa, principalmente esse tipo de obra, vai fazer com que não tenhamos chance nenhuma de entender a simbologia colocada pelo autor e principalmente a filosofia por trás. Tudo está interligado. A criação de conteúdo, o ritmo das redes sociais, de vídeos curtos, posts rápidos, textos cada vez menores, que está moldando como nos relacionamos com os livros e com o mundo. Mas e aí, como ler de verdade? Como ler com qualidade? A verdade é que precisamos desacelerar. Precisamos nos blindar das bombas de dopamina que são liberadas a todo momento nas redes sociais, naquilo que assistimos e fazemos. E como fazer isso na leitura? Sempre que estamos lendo, às vezes perdemos um pouco do foco e pensamos não ter entendido uma passagem muito bem. Alguém que faz uma leitura apressada vai dizer, ok, não entendi, vamos para a próxima. Vamos para o próximo parágrafo, vamos para a próxima página. Porém, aquele que preza pela leitura de verdade, com qualidade, ele vai voltar, vai reler o trecho quantas vezes for necessário. A mesma coisa caso ele passe por uma palavra que ele não entende. Ele vai buscar essa palavra no dicionário, vai entender o que ela significa, vai reler o trecho com a adição desse novo significado, para depois prosseguir. Só assim, evidentemente, ele vai conseguir entender o todo do texto e também questionar o texto, fazer perguntas, fazer anotações, sublinhar partes importantes, se colocar como um verdadeiro ouvinte daquilo que está sendo dito, não como um juiz que busca a todo momento falhas ou críticas a serem feitas. A leitura é sobre transformação pessoal também. E é claro que não conseguimos, de fato, transformar nós mesmos com pressa. Não é algo que acontece do dia para a noite. E muito menos tem a ver com números. Tem a ver com persistência. Tem a ver com continuidade e com paciência. Se você quer ampliar seus horizontes, ampliar seu imaginário, melhorar como pessoa, extraindo tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que há de ensinamento nos livros, é primordial que você coloque a qualidade à frente da quantidade. Obviamente, com o passar do tempo, é normal que tenhamos mais facilidade em realizar todo esse processo de leitura e consigamos, num menor período de tempo, ler mais livros com qualidade. Então, é claro, não se acomode e observe se de fato você está tendo essa evolução. Se você está conseguindo entender com maior clareza aquilo que você lê, se você está conseguindo memorizar. Isso é o que, na minha opinião, uma pessoa madura deve fazer. Então, ler muito não é ler bem, e a leitura deve ser sobre aquilo que você se torna, não sobre a quantidade de livros que você consegue ler. Espero que tenham gostado do conteúdo. Curtam o vídeo, fiquem à vontade para comentar, para discordar, para acrescer aos meus argumentos, ok? Até a próxima.